Olá, meus colírios, começando mais um relatório colírio aqui, apresentando uma pesquisa minha e do Ricardo Cortez Lopes, e a gente tem aqui essa iniciativa de apresentar textos meus, e eu peguei um texto e aqui eu separei uma aulinha rápida de história da podologia no Brasil, certo? Então, vamos começando. Não deixa de não esquece de botar o like ali, curtir e comentar, especialmente comentar, tá bom? Comentem aí se você é podólogo, sabia dessa história, se você quer ser podólogo e tipo, esse tipo de coisa ajuda muito no engajamento do vídeo, certo? Bom, eu vou falar desse tema aqui, eu tenho um artiguinho que eu escrevi sobre ele, que ele vai estar na descrição, tá? Vocês podem ir lá e pegar o arquivo na descrição. E eu me inspirei para escrever esse texto no Colírio Podcast, né? Teve uma época que tinha uma host com a gente, que era a Ana Marja, que ela era da podologia, e ela era bem ativa com isso, né? Inclusive sigam ela ali, tem o TikTok dela, bombadíssimo, tá? Então, sigam ela, tá? Ela é maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa, tá? Bom, mas o que que é que eu vou falar hoje, tá? Do texto base. O texto base vai ser o texto que eu pergunto se a podologia é uma ciência da saúde, tá? E eu vou trazer só o resumo aqui rapidinho para vocês depois poderem ir atrás caso tenham interesse, né? Eu estudei a percepção dos podólogos sobre a podologia fazer parte ou não da área da saúde, né? E daí eu estrangulei informações históricas, epistemológicas e relacionais. Ou seja, eu utilizei entrevista nessa última parte, entrevistei três podólogos que participaram, né, do movimento Regulariza Já. E eu quis captar representações sociais e traçadas dinâmicas que vinculam a pedagogia, a podologia com a ciência da saúde, tá? Aí a gente vai ver aqui uma parte do artigo que é uma recapitulação, né, da podologia no Brasil, tá? Porque a podologia é um tema muito interessante, porque tem gente que confunde com manicure e vocês vão ver mais pra frente que tem um conflito bem forte com a podiatria, tá? Depois eu vou falar tudo isso aí durante o texto, tá? Texto não, né? Durante a apresentação. Vamos lá, então. O objetivo dado então é montar uma linha do tempo com base na revisão bibliográfica, tá? Vocês vão ver todas as fontes direitinhas no texto que eu estou disponibilizando ali na descrição. Texto gratuito, tá? Vocês vão lá e vejam. Vamos lá, então. Em 1964, tá? Na época ali da ditadura, foi criada a Associação Brasileira de Pedicuros, ABP. E, e o interessante é que essa associação brasileira, ela tá vinculada com o Sindicato dos Bombeiros, tá? Um dos negócios da podologia é conseguir ter autonomia com relação a outros campos. A gente vai ver que eles são do Sindicato dos Bombeiros, também eles já tiveram ligação com o pessoal dos cirurgiões barbeiros. Interessante, né? Cirurgiões barbeiros. A gente tinha cirurgiões que eles eram barbeiros, então também tinha os açougueiros que também às vezes faziam cortes assim, né? Então quando você vai num médico e diz que ele é um açougueiro, não é uma piada com a profissão, é porque antigamente, de fato, o açougueiro ele fazia também cirurgias, tá? Bem antigamente, tá? Bem antigamente. Inclusive o barbeiro ele era especializado em sangria, né? Que é chegar ali e cortar a pessoa e o sangue sair. Deve sair para várias coisas, tá? Hoje em dia, hoje em dia as pessoas doam sangue, né? Não precisa fazer sangria. Vamos lá. Depois 75, tá? Os podólogos, eles vão, em vez de ser bombeiros agora, tá? Eles vão agora pra parte da enfermagem, tá? Então, eles são o sindicato dos técnicos, duchistas, massagistas e empregados em hospitais e casas de saúde de São Paulo. E o que a gente vai ver, tá? O Plano de Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio também vai acabar incorporando a podologia. E a gente vai ver que tem uma associação muito grande, tá? Com a podologia, com a enfermagem, tá? E isso vai ser interessante porque é um conflito tá, a gente poderia dizer que é um conflito de mercado, mas também é um conflito de áreas. Porque se eu digo que a podologia da enfermagem significa que o pé humano, ele não é um autônomo, ele não é por si só. E ele é só uma parte do corpo. Agora, se eu digo que a podologia existe, significa que o pé ele é tão complexo a ponto de eu conseguir fazer uma ciência da saúde
com base nele, entendeu? Então, tipo assim, ó, não é só um conflito, tá? Fora as partes de mercado, tá? Não é só um conflito de nomes, tá? É um conflito e é um conflito epistemológico que vai lá no fundo da questão, tá? Então, se tem que a gente tiver essa vinculação ficando um pouco mais forte, tá? E o interessante é que essa associação, que pedicuro, né? Que é a pedicure, né? Que agora é pedicure. Era os primeiros, né? Os primeiros podólogos eles eram assim e também eles eram os calistas, né? E só uma curiosidade, o nome calista, eu descobri isso também fazendo o artigo, vem de Caio, porque tinha um imperador romano que tinha uma esposa que tinha muitos calos, né? Imagino que o pessoal andava a pé lá também, tipo, nos filmes é assim, né? Já não sei historicamente, mas o pessoal tinha muitos calos, né? E daí tinha um general lá, ou alguém oficial, que era especialista em tirar calos. E na época não tinha, devia ter outro nome, né? E virou, e o nome dele era Caio. Então o calo vem de Caio. Então se você conhece algum Caio aí, pode dizer que ele é um calo no seu sapato, podem enfogar nele que ele é um calo. Enfim, o que acontece, gente? A Associação Brasileira de Pedicuros ele mudou então para podólogos, tá? Em 86, certo? A gente tá próximo aí da Constituição Federal de 88 e eles vão mudando, foram mudar o nome para esse passo. Vamos lá, 88 então, Constituição. Se vocês forem ver, ainda existiam as profissões de calista e pedicuro. Então, desculpa, tive que atender a porta. Vamos lá então. Em 88 ainda existia a profissão de calista e pedicuro e eram para os cursos profissionalizantes, tá? Aí tinha o podólogo, o pedicure e o calista, tá? Na Europa já tinha graduação, nos Estados Unidos também, Canadá, Uruguai e Argentina, tá? Então vocês imaginam a pressão que foi na época para se criar o curso de podologia, tá? Já tinha outros países que tinham, e daí isso vai gerando. Vai gerando. Eu fiquei até cansado de correr, tá? Isso. Daria para investigar, né, se isso foi antes de 88 ou depois da Constituição. Eu não sei exatamente o ano, mesmo que foi. Mas digamos que estava no espírito, tá? No espírito ali, naquele momento. Vamos lá, 90, então, nos 90. Foram criados cursos técnicos de pedologia com curso de 1.200 horas, tá? Tudo seguindo a Constituição, tá? A LDB ainda não existia, então esses cursos eles eram regulamentados por outros lugares, tá? E são também largados cursos de pedologia, estética, e os podólogos começaram aprendendo do salão, tá? Então, vocês vejam, até hoje às vezes as pessoas pensam que o podólogo ele é um pedicuro, né? E vamos dizer que às vezes as pessoas elas têm preconceito com isso, mas também existe um histórico que conta, né, que eles estavam dentro dos salões, né? Então, junto com a parte estética. Essa parte estética é muito importante da gente compreender também, porque até hoje alguns pediatras, alguns podólogos, eles trabalham em salão até hoje, mas a maioria tem suas clínicas, né, para atendimento. Anos 90, então, agora 2008, tá? Que é a questão do curso superior de tecnólogo, tá? A gente teve uma grande reforma da educação para essas épocas de 2007, 2008. Inclusive, eu lembro que tinha uma discussão muito forte do Reúne, do ProUni, tá? E os cursos tecnólogos, eles foram chegando com força, tá? São cursos mais curtos que os bacharelados e licenciaturas. E eles se focam na parte de tecnologia mesmo, né? De profissionalização. Então, eles têm muito. Algumas pessoas têm muito ranço com ele, né? Porque ele cria diretamente para o mercado. Tem gente que não acredita que a universidade tem que fazer isso, mas enfim. Existem tecnólogos, então, que são feitos e o pediatra é um deles, tá? Nossa, a dificuldade dessa aula é isso, né? Pediatra, pedicuro, aí já confunde com podólogo, com podiatra, com pedagogo, confunde, né? Enfim, vamos lá. 2010, então, a gente tem a regulamentação da podiatria, que não é bem podologia, né? Mas a gente tá falando aqui de uma especialidade da enfermagem, que daí é o que eu falei da disputa, tá? Então a gente tem uma disputa de competências, tá? Porque daí o podiatra, ele é uma ramificação da enfermagem e o podólogo, ele é especializado no pé. Então,
sim, existe uma questão mercadológica, quem é que vai atender mais clientes, quem é que vai puxar mais pacientes, né? Mas também tem essa questão epistemológica que eu falei, né? Será que o pé, ele é um sintoma ou o pé, ele é um algo a ser curado, entende? Então, tudo isso faz parte de uma discussão muito ampla, tá? Aí, em 2011 foi criada a residência de pós-graduação em podologia, tá? E eu já digo que muitas áreas começam pela pós-graduação, tá? Então, por exemplo, sociologia, que é onde eu me formei, começou com uma pós-graduação dentro da área de pedagogia, eu acho. O Durkheim ele propôs primeiro uma pós-graduação. E daí depois virou uma graduação. Aí depois que vira a graduação, ainda. Às vezes aí as faculdades vão aderindo e vão criando os cursos, tá? Aqui no caso do Brasil a gente tem o MEC, que daí ele aprova os cursos de graduação ou não, tá? E pós-graduação ele é mais tranquilo com relação à avaliação, mas as de graduação são bem mais puxados, tá? Então, já é um primeiro passo, tá? Graduação da pós-graduação, já é uma maneira que tem da disciplina entrar no ensino superior. Vamos lá. Em 2018 aconteceu um fato bem expressivo, que é o Conselho Federal de Medicina, Biomedicina regulamentando o exercício da profissão do podólogo, tá? Então vocês vejam, dos bombeiros para enfermagem para biomedicina, tá? E vai associando também todo o Senac, a Associação Gaúcha de Podólogos. Inclusive no Senac dá aula a Fernanda Nobre, tá? Que ela tem aqui. Tem um episódio com ela e com a Ana Marja, que maravilhoso. Ainda no estúdio lá, que. No segundo estúdio do Colírio. E vou botar aqui também na descrição para vocês verem. E o que acontece, tá? Dizem que o pessoal da botologia não gostava muito da biomedicina. E eu até perguntei isso em entrevista, tá? Então eu tenho como provar. Eles não gostavam muito da anuidade. Diz que a anuidade era bem salgada, tá? Então, não gostavam muito, tá? Então, era esse o maior conflito, tá? Mas biomedicina é muito interessante, né? Ele pode ser utilizado para fazer uma profissão, tá? Eu posso ter uma profissão, né? Porque eu tenho uma carteira ali de. Eu tenho uma carteira de exercício profissional. Porém, vocês vejam que é uma abdicação de novo, né? Da complexidade do pé humano. Então, eu deixo o pé humano como, de novo, um sintoma, tá? E daí também tem, paralelamente a isso, uma articulação política, tá? O vereador César Paulo Mossini, ele consegue uma regulamentação regional da podologia em específico, tá? Então tem estados onde a podologia é regulamentada e outros que não. Isso é muito interessante. Lá, 2020, então, suspensão do registro de novos podólogos. Antes disso era possível fazer o registro ou no Conselho de Biomedicina, tá? Ou na Secretaria da Saúde, tá? Então vocês vejam, o Rio Grande do Sul, então, no caso, a pesquisa apontou, não tinha essa regulamentação, tá? E foi suspensa o registro deles tanto pelo o Conselho de Biomedicina, que foi uma opção do pessoal de sair, e também pela Secretaria de Saúde. E também nesse ano tem um movimento de criação do movimento Ética na Podologia, tá? E esse é muito importante de ressaltar, porque esse é um movimento que vai começando a campanha Regulamenta Já, tá? Porque daí, gente, vocês lembram que eu falei que teve a questão 64 de uma associação brasileira, né? Esse movimento ética na podologia, ele vai. Então, vou mostrar aqui no próximo slide. Ele vai criar a comissão de podólogos do Rio Grande do Sul. Vocês vejam, é um conflito que acaba acontecendo. Uma instituição bem antiga tá ali, ele não contempla. Essas pessoas estão afirmando, né? Que ela não contempla os interesses da profissionalização, que daí acaba ficando com essas soluções paliativas. Então esse movimento ele foi um pouco mais rígido, né, de exigir a regulamentação. Então ele vai começar desde 2021 e ele vai começar a agir e vai ter muitos protestos, tá? A gente acompanhou, inclusive alguns acho que foram até durante a crise sanitária que teve no Brasil. Mas enfim, vai criar a comissão de podólogos do Rio Grande do Sul, tá? Sul, não é Sul, tá? E por fim, até onde a minha linha do tempo vai em 2022, tá? Que criou o movimento Regulamenta Já, e daí que foi que eu conheci, né,
porque o pessoal foi lá divulgar o movimento Regulamenta Já lá no podcast, né? E acontece que também nesse ano teve a aprovação do Senado do projeto de lei que regulamenta nacionalmente, tá? E, tipo assim, ó, vamos por partes. O. Gente, quando se tem um projeto de. Se tem um projeto de lei, ele tem que passar pelas câmaras, Senado, etc., do Congresso. E foi se organizando pelos podólogos uma pressão, né? Um grupo de pressão. E isso ainda eu parei a linha do tempo aí em 2022, tá? Porque o artigo é de 2022. Mas ainda continuou, tá? Eu não sei exatamente o que aconteceu depois disso, até vou pesquisar e bolar depois ali nos comentários. Mas até onde eu fui, esse quadro não tinha se resolvido ainda. E a gente estava em ano de eleição e tudo, então não foi uma coisa que se resolveu rápido. A gente sabe que não se resolve rápido coisas no judiciário e no legislativo, no judiciário, legislativo. Judiciário também, mas legislativo a gente acompanha impactos sociais globais, certo? Então essa foi a aula aí. Essa periodização vai continuar, né? Vou vendo de atualizar essa aula. E é isso aí. Então, não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar. Gente, corrijam, tá? Se tiver algum dado aqui, isso aqui foi uma tentativa de aproximação, tá? Uma ideia é que alguém daqui a pouco escreva um livro detalhadíssimo, sabe? Tipo, mas isso foram algumas pinceladas, tá? Então tá, é isso. Um abraço, vocês comentem aqui, compartilhem, aumentem, botem mais conteúdo, certo? Até mais.